Bom dia, meus irmãos! Estamos começando mais um Café com Deus, isso mesmo. Hoje a gente teve alguns imprevistos aí. Olha o meu café hoje, eu tô apaixonado, olha o tanto de coração aqui. Hoje tivemos um imprevisto, nosso café não pôde começar às 7h30 como é de costume, estamos começando um pouquinho mais tarde. E você já está vendo aí, olha o que nós vamos falar hoje, vamos falar sobre um assunto interessante, vamos falar sobre batismo, isso mesmo, batismo do eunuco. Agora, recente, você deve ter visto aí nas perguntas, se você está acompanhando a gente lá, eu respondi algumas perguntas relacionadas a batismo, relacionadas à igreja. Se você tem alguma pergunta para fazer, pode estar fazendo para a gente, que vai ser um prazer responder para você, meu irmão e minha irmã. Então, vamos lá, sem mais delongas, falar sobre esse assunto tão importante na vida de quem já conhece a Jesus, na vida do cristão. Convido você a acessar ou abrir a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a partir do versículo 26. Você pode acompanhar comigo? Vamos lá? Eu vou ler e você escuta. Se você quiser acessar, abrir sua Bíblia, fique à vontade. Bora para o nosso Café com Deus. Um anjo do Senhor disse a Filipe, servo do Senhor: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e partiu. Olha que Filipe obediente. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Olha, ele trabalhava com uma pessoa importante, encarregado dos tesouros. Esse homem veio de Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem. Isso, lia o livro do profeta Isaías, e o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouvindo que ele estava lendo o profeta Isaías, perguntou: o senhor está entendendo o que ele está falando? E ele imediatamente respondeu: eu não vou conseguir entender se não tiver alguém que me explique. O eunuco estava vendo essa passagem e a passagem era a seguinte: ele foi levado como ovelha muda para o matadouro, e como cordeiro diante dos queadores, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de que profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando a explicar a ele as Escrituras, anunciou as boas novas de Jesus. Filipe pregou para o eunuco. Prosseguindo pela estrada, chegou a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água. O que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus é o Filho de Deus. Assim, deu a ordem para descer da carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Vamos lá. Muito importante a gente entender que sobre o batismo, né? O batismo ele não tem o poder de salvar, mas o batismo tem poder de obedecer. Deus abençoe vocês que estão chegando aí, né? Carvalho, Deus abençoe você aí, Deus abençoe a família daqueles que estão chegando, Ailton, Felipe que está chegando aí junto com a gente. Então preste atenção, olha que coisa interessante que nós vamos aprender hoje no Café com Deus. Meu irmão e minha irmã, Felipe, ele estava diante de uma pessoa, de uma pessoa importante, né? Ele era um eunuco. E o eunuco, o que é um eunuco, meu irmão? O que é um eunuco? Você que está me ouvindo aí. O eunuco era aquela pessoa que ele tinha duas opções. Ou ao nascer o homem ele era castrado, tinha o seu órgão genital arrancado, ele era mutilado, e a partir daquele momento ele começava a trabalhar para a rainha. Mas pastor, por que tinha que mutilar o menino, a pessoa? Que coisa! Porque o rei tinha ciúmes e o rei não queria, sabe? O rei não queria de forma nenhuma ser traído. Então ele castrava ali os seus eunucos. O eunuco ele estava aí caminhando e indo, voltando, ele foi adorar o Senhor. Fala que interessante, ele foi adorar a Deus.
Só que o eunuco não tinha batizado ainda. E ele começou a ler a palavra e a palavra começou a brotar no coração dele. Deus direcionou Filipe para aproximar. Filipe correu, Filipe falou da palavra para ele e sentou ao lado. O texto fala que sentou ao lado do eunuco e começou a falar. Eu imagino, queridos, que tanto na humanidade de hoje, tanto antigamente, existia um certo preconceito, né? Ele era importante, ele era funcionário da rainha e ele era castrado. Triste. Mas o que acontece? Nada disso impediu ele de receber a palavra de Deus. Filipe não teve medo, Filipe não teve preconceito, Filipe não teve, né? Será que esse negócio, né, pega? Será que eu vou ter que servir a rainha? Será que eu vou correr algum risco? Não. Filipe foi ousado. E eu pergunto a você nessa manhã, você está sendo ousado no falar? Olha, eu tô vendo que tem um Filipe aqui com a gente. Deus abençoe, Filipe. Então, o Filipe, ele foi ousado por falar. E ele falou, olha... E aí foi passando diante e ele avistou, o eunuco viu a água. Falou assim, ele falou a respeito de Jesus, falou das boas novas, assim, eu quero ser batizado, eu preciso ser batizado, eu preciso obedecer a Jesus. E de repente, o que acontece? Filipe foi batizado. Que delícia, eu imagino. Eu queria muito, né, poder contemplar, eu queria muito poder ver esse batismo de Filipe. É algo tremendo, é algo lindo. Então, assim, eu creio, meu irmão, que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. De repente, tem pessoas próximas a você que ainda não batizou. E eu quero falar que o batismo é a melhor coisa que acontece na vida do homem, da mulher, porque o batismo é um encontro com Deus, é você testemunhar para as pessoas que você morreu e a nova pessoa morreu. É você declarar para todo mundo, a partir de agora, fala para os demônios, para os encapetados, Senhor, a partir de agora eu pertenço a Jesus, eu tenho um dono, e a partir daquele momento toda a comunidade te reconhece. Então, o que está faltando? Você já batizou? Se você não batizou ainda, você pode mandar uma mensagem para mim que eu vou te ajudar. Já tem uma pergunta aí, a resposta já vem. Então vamos aí entender sobre o batismo, vamos batizar aqueles que ainda não batizaram e levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Amém? Fica a dica, então que Deus te abençoe muito. E agora eu vou orar pela sua vida, pela sua casa, pelas pessoas à sua volta. E eu tenho pedidos de oração aqui, e eu vou abrir agora aqui e vou estar orando. Mas se você tiver algum pedido, você que está me vendo ao vivo, você pode digitar aí, pastor e tal. Mas eu quero lembrar você, o Café com Deus não funciona nesse horário. Hoje está sendo diferente, agora é 10h28, nós começamos mais tarde, mas é 7h30. 7h30 da manhã a gente está aqui. Hoje deu imprevisto, não deu para ter o Café com Deus de manhã, mas eu tô aqui com você, amém? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela vida do meu irmãozinho, da minha irmã que está do outro lado. Pai, nesse momento eu coloco meus pedidos de oração diante de Ti, dos meus irmãos que estão aproximando aí. Pai, eu coloco em primeiro lugar a primeira Igreja Batista em Águas Formosas, a qual eu estou servindo. Abençoe a nossa igreja com toda sorte de bênçãos, seja Deus com a família pastoral, seja com toda a liderança, seja com a comunhão, com a unidade da igreja, seja com a santidade da igreja, porque na igreja ninguém zomba, ninguém toca, ninguém machuca, porque a igreja pertence a Jesus Cristo. Colocamos diante do Senhor, ó Pai, os enfermos da igreja, colocamos a irmã Senhora, que o nome dela é Senhora mesmo, Jesus, que o Senhor seja com ela, seja com o procedimento cirúrgico que ela vai fazer, seja, Senhor Deus, com o Manuel, tio da Andréia, que tá também passando mal, tá ali, ó Deus, precisando de passar por um procedimento, que esse procedimento seja bem sucedido em nome de Jesus. Peço, Senhor Deus, que o Senhor seja também com a Vandéia, Senhor Deus, que irá fazer uma cirurgia na sua mama, que o Senhor abençoe a cirurgia. Seja com a Silvanda, Senhor Deus, que fez uma cirurgia de mama, está aguardando o resultado da biópsia, deve fazer rádio, e eu creio que em breve ela vai estar 100% restaurada em nome de Jesus Cristo. Deus, tem mais pedidos de oração aqui, que o Senhor continue abençoando o teu povo, os projetos e sonhos que cada um dos meus irmãos tem. Peço, Senhor Jesus, que o Senhor seja com meu irmão Felipe. Deus, eu coloco, Deus, a vida dele nas tuas mãos, Pai. De repente eu conheço, mas agora pela foto pequenininha eu não consigo reconhecer, mas que o Senhor abençoa, porque o Senhor conhece o Felipe desde quando ele nasceu até a data de agora. Seja com ele, com seus sonhos, seus projetos, sua família, seu ministério, tudo
que ele fizer seja abençoado por ti. Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse café com Deus, que amanhã eu possa estar aqui de volta com os meus irmãos. Obrigado, Deus, por esse dia lindo, dia 24 de abril, quarta-feira abençoada, que o Senhor continue abençoando, Pai, toda a nossa família. Obrigado, Deus, pela minha esposa Patrícia, meus filhos Elise e Mateus, toma eles nas suas mãos. E muito obrigado mais uma vez pela tecnologia e oportunidade de falar com meu irmão. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Meu irmão e minha irmã, se foi relevante para você, tá aqui, compartilha, comente, né, dá o seu like aí, transmita essa mensagem ao máximo de pessoas possíveis, porque essa mensagem é poder de Deus e ela vai caminhar para os corações daquele que precisa. Você pode copiar o link, você pode nos seus grupos, faça esse favor, não para o Jairo, mas faz esse favor para a mensagem da cruz que está sendo espalhada até os confins da terra. Um grande abraço, um beijo no seu coração, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. E se tiver mais pedido de oração, coloca aqui. Vai ser um prazer te ajudar. Até amanhã, às 7h30, se Deus quiser. E tem perguntas. Se você deseja perguntas, vai lá no Story, né? Vai lá no Story, que lá tem a caixinha de pergunta que eu coloquei lá. Até mais, fiquem com Deus.